Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Douglas Mota aqui. No vídeo de hoje nós estaremos aprendendo a como utilizar o Coin em um projeto Android. E para isso eu vou pedir que você acesse aí o site do Coin. Você pode digitar aí no seu navegador insertcoin.io, onde você vai ter acesso a toda a documentação e todo o setup que você precisa fazer para configurar o Coin no seu projeto. Então aqui no site do Coin nós temos aqui uma explicação bem básica, do que é o Coin, do que ele faz. Então nós podemos perceber que o Coin é um framework de injeção de dependências leve e pragmático para desenvolvedores Kotlin. Ele é escrito totalmente em Kotlin, usando programação funcional e sem proxy, sem geração de código e sem nenhuma reflection. O Coin ele é uma DSL e é um container, uma API, onde nós conseguimos fazer todo o gerenciamento das dependências nesse container aí na plataforma Android. Então, basicamente, para a gente poder começar a trabalhar com o Coin, nós temos que entender que, primeiramente, a gente declara os módulos, o Coin é baseado em módulos, então nós declaramos esses módulos, das dependências que a gente precisa. Logo em seguida, nós inicializamos o Coin no nível da nossa application, na nossa classe de application, quando o nosso app for lançado para o usuário, é neste momento que o Coin vai ser iniciado. E logo em seguida, a gente faz a injeção propriamente dita. Então a gente consegue fazer a injeção via construtor e também via propriedade, porque a gente sabe que o framework do Android, a gente não consegue dar um new activity, para poder fazer a injeção via construtor, porque o próprio framework do Android cria o activity, a gente não tem controle sobre isso. Então o Coin vai nos permitir fazer essa injeção via propriedade de uma forma muito fácil. E um último detalhe sobre o Coin aqui é que ele é pronto para o view model do Architecture Components. Isso significa que a gente não precisa criar o nosso próprio factory, que é um pouco complicado, um pouco chatinho, e automaticamente a gente consegue utilizar via Property Delegate do Kotlin, e a gente consegue criar um view model do Architecture Components de uma forma muito fácil e rápida utilizando o Coin. Então vamos lá para o nosso código para a gente ver como é que implementa o Coin. A gente vai aprendendo aí conforme a gente vai colocando ele no nosso projeto. Então aqui no meu Android Studio, o projeto que eu estarei utilizando para poder implementar o Coin é um projeto que foi criado em um vídeo anterior sobre Kotlin Coroutines, e eu vou estar deixando o vídeo na descrição desse vídeo para que você possa acessar depois e criar esse projeto aqui do zero. Então nós vamos utilizar esse projeto, e para você entender, basicamente esse projeto ele tem uma feature chamada main, onde nós temos o main fragment, temos o main repositório, nós temos o main view model. E aqui no nosso main fragment a gente tem que perceber que a nossa camada de visualização ela tem mais que uma responsabilidade. A primeira responsabilidade, que é a responsabilidade principal do nosso fragmento, é trabalhar com as interações do usuário e com os componentes do próprio framework Android, e depois delegar algum comportamento, alguma chamada API para um outro componente, que nesse caso aqui é o ViewModel. Além disso, o nosso fragmento aqui ele está tendo a responsabilidade de criar as dependências e fazer corretamente as injeções aí dessas dependências, fornecer as dependências do nosso ViewModel aqui no caso do nosso main fragment. Então, se nós olharmos aqui no nosso onActivityCreated, o fragmento ele cria um ViewModel através do nosso main ViewModel factory que nós criamos na aula do Coroutines. Aqui nós passamos as dependências necessárias para o nosso ViewModel. Então, o ponto inicial da injeção de dependência aqui neste caso é o nosso main fragment. O que nós vamos fazer é substituir essa responsabilidade aqui de criar as dependências do fragmento para um container de injeção de dependência, que nesse caso vai ser o Coin, e vai facilitar a nossa vida aqui um pouco. A gente vai conseguir dividir um pouco aqui as responsabilidades e o nosso projeto vai ficar muito fácil de ser entendido. Então vamos lá? Para isso a gente tem que importar as dependências do Coin para o nosso projeto. Então voltando aqui no site do Coin, a gente tem aqui em cima a parte de Setup. Clicando aqui a gente vai ter acesso à versão do Coin, a gente vai ter acesso às dependências. A gente clica aqui na aba de Android X, nós vamos perceber que temos aqui algumas dependências. Vamos importar a dependência do Android, do escopo do ciclo de vida e do view model. Vamos importar essas três dependências para o nosso projeto. Então aqui no meu Gradle eu já trouxe essas dependências para cá para poder ficar um pouco mais fácil, para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Então eu já tenho aqui essas três dependências juntamente com a versão definida aqui do Coin. Vou mandar sincronizar, então a versão do Coin na data de hoje é a 2.1.5, a versão estável. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo já tem uma versão maior do que essa, ok? Então o nosso projeto aqui foi sincronizado. Agora o que a gente tem que fazer é seguir aqueles passos que a gente viu na documentação. Então se eu voltar aqui, a gente tem que declarar o módulo primeiramente. Então voltando ao nosso projeto, eu vou criar aqui um novo pacote chamado DI, para a gente poder separar os nossos arquivos. Então vou clicar aqui em New,
package e vou chamar esse package de DI. Então aqui ele criou o nosso pacote chamado DI e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de main module, que vai ser um módulo do Coin para a nossa feature main, tá? Então eu posso criar aqui basicamente uns arquivos e a gente vai declarar os módulos em variáveis imutáveis. Então aqui eu vou criar minha primeira variável, eu vou chamar essa variável aqui de main module, que vai ser igual ao módulo do Coin. Então aqui eu vou dar um Enter e eu tenho um bloco aqui, e aqui dentro eu já estou dentro de um módulo do Coin, onde eu vou fazer a declaração das dependências necessárias para o meu projeto. Então a primeira dependência que eu vejo aqui no nosso main fragment é a dependência do viewModel. E como nós aprendemos no começo do vídeo, eu não consigo fazer um new fragment ou um new activity porque isso é gerenciado pelo próprio framework por causa do ciclo de vida. Então nós temos que fazer a injeção da dependência do viewModel via propriedade. E o Coin nos permite fazer a inicialização do viewModel através do bylazy, tá? A gente consegue inicializar um viewModel de forma tardia, apenas quando ele for utilizado, e através desse mecanismo o Coin consegue fazer toda a resolução das dependências aí para a gente. Então, como a gente sabe que a primeira coisa que nós precisamos declarar é a dependência do nosso main viewModel, o que eu vou fazer é voltar aqui no nosso main module e aqui eu vou chamar um código chamado viewModel do Coin, e aqui dentro eu tenho a criação, eu posso criar o viewModel que a minha aplicação, tá, algum fragmento, alguma activity vai precisar, tá? Então esse viewModel aqui é um factory, ou seja, toda vez que alguém pedir um viewModel que seja do main viewModel, automaticamente o Coin vai criar essa instância aqui, conforme eu defini aqui, e vai entregar isso daqui para quem estiver precisando de um main viewModel. Então, toda vez que alguém chamar o main viewModel, alguém precisar do main viewModel, como aqui no nosso fragmento, tá? Automaticamente o Coin vai vir aqui no módulo que a gente declarou e ele vai pegar esse código aqui, instanciar e retornar para quem estiver precisando. E veja que aqui nosso main viewModel ele precisa de um repositório, ele precisa do main repositório. Se eu parar o mouse aqui, a gente tem aqui o main repositório. A gente pode fazer de duas formas. Eu posso instanciar o meu main repositório aqui dentro diretamente. Por quê? Porque o nosso main repositório ele vai viver no ciclo de vida do viewModel. Ele vive enquanto a minha feature main estiver ativa. Depois que meu usuário sair dessa feature e for para uma outra tela e fechar essa feature, então o meu viewModel vai morrer e juntamente vai morrer o main repositório, porque eu só preciso do main repositório para essa feature. Mas se eu tivesse um repositório que fosse utilizado por mais de uma feature, eu tinha que declarar ele fora do escopo desse viewModel, né? E é óbvio porque senão esse repositório só seria visto dentro desse viewModel aqui. Então, fazendo dessa forma, eu tenho um repositório apenas para o ciclo de vida desse viewModel. Mas eu poderia fazer dessa forma. Aqui em cima eu poderia declarar um factory do Coin, e aqui dentro desse factory eu retornaria um main repositório. Então, dessa forma, todo mundo que precisasse de um main repository, a gente conseguiria resolver essa dependência utilizando aqui o get, tá? É dessa forma que a gente pede para o Coin pegar para a gente uma dependência, utilizando essa palavra get. Para poder ficar mais fácil de visualizar, eu coloco aqui o nome do meu parâmetro para poder entender, quando eu bater o olho, que esse get se refere a um repositório, um main repositório. Lembre que aqui eu estou utilizando um main repositório direto, eu não estou utilizando nenhuma interface. Como uma boa prática, eu recomendo você criar uma interface do seu repositório, fazer seu repositório implementar essa interface para que você possa trabalhar com as suas dependências de uma forma mais desacoplada, porque aí você consegue nos testes unitários substituir esse main repository por um outro main repository fake, por exemplo, para você poder conseguir fazer o teste sem bater aí na sua API, sem ter que chamar a sua API de fato, tá? Para poder fazer testes unitários, testar a sua feature, tá? Então, como aqui a gente está fazendo um exemplo mais simples, eu não estou utilizando interface aqui, mas é bem recomendado que você crie aí uma interface para os seus componentes, para você depois conseguir substituir isso, conseguir fazer teste unitário e trabalhar com sua aplicação de uma forma desacoplada, tá? Sua aplicação vai ficar aí mais coesa, mais separada, e isso é uma boa prática de programação. Então aqui no nosso módulo a gente tem aqui um factory, tá? Do main repositório. Agora imagine que você queria ter aqui um repositório geral que fosse utilizado por várias features. Então neste caso você não iria implementar um factory, tá? Você implementaria aqui um single. Então você chamaria aqui um single e dessa forma a primeira feature que fosse pedido para um repositório seria criado aqui no módulo Coin, e as demais features que fossem precisar do repositório, ele entregaria a mesma instância daquele repositório, tá? Porque ele já foi criado uma vez
porque esse single aqui representa um singleton da sua aplicação. Neste caso aqui, como eu disse, como o nosso main repositório ele vive só enquanto o nosso viewModel, nossa feature main está ativa, a gente pode declarar aqui como um factory. Depois você pode dar uma lida com calma da documentação para você entender todas essas nomenclaturas aqui, que é muito importante você saber. Então agora com o nosso módulo criado e as nossas dependências aqui declaradas, nós temos agora que inicializar o coin. A gente faz isso numa classe application da nossa aplicação. Então aqui eu vou criar uma nova classe, porque não tem ainda uma classe application. Vou chamar essa classe de myApp e vou fazer ela herdar de application aqui do Android. E eu vou sobrescrever o método onCreate. Agora dentro do meu método onCreate, eu vou inicializar o nosso componente do coin, nosso container do coin. E como que a gente faz isso? Aqui no onCreate eu vou digitar start coin e dentro do bloco eu posso passar aqui alguns parâmetros, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que eu vou configurar é um log aqui do Android para a gente poder conseguir enxergar o que está acontecendo no logcat. Então o nível de log que ele vai definir por padrão é o nível de info. Então eu posso trocar aqui se eu quiser passar um nível de debug, um nível de erro, um nível de warning. Eu posso ficar à vontade aqui para eu definir quais são os tipos de logs que serão exibidos no logcat. Isso daqui a gente consegue visualizar em tempo de execução. Quando o nosso aplicativo está executando, a gente consegue ver as informações no logcat, tá? De quais módulos foram iniciados, quais dependências foram criadas, a gente consegue ver tudo isso aqui. A segunda coisa que eu vou definir é o contexto da nossa aplicação para quem for precisar. Então, se o meu repositório precisa acessar um shared preferences e o shared preferences precisa de um contexto da aplicação, então eu tenho que definir aqui no start coin o contexto que vai ser passado para esse shared preferences. E o contexto tem que ser o nosso application. Então, aqui eu vou digitar Android context e aqui dentro eu vou passar o nosso this@myapp. Dessa forma, eu estou informando para o coin qual que é o contexto que ele tem que passar quando alguém precisar de um contexto da aplicação. A última coisa que eu vou declarar aqui dentro do start coin são os módulos que eu criei, são aquelas variáveis imutáveis. Eu posso criar quantas variáveis imutáveis eu quiser. Posso criar uma variável imutável por feature da minha aplicação, posso criar uma variável, um módulo do coin. E dentro dessa única variável, definir todas as dependências de todas as features da minha aplicação, aí fica a seu critério, conforme você quer organizar os seus módulos, as suas dependências. Aqui, como eu tenho só uma feature, que é o nosso main, eu criei apenas uma variável imutável que vai definir as dependências dessa feature. Então, aqui no meu start coin, eu vou digitar aqui modules. E aqui dentro eu posso passar uma lista de parâmetros, a quantidade que eu quiser, desde que as variáveis que eu passe aqui sejam do tipo módulo do coin. Então, como eu declarei um módulo chamado main module, eu vou passar ele aqui, tá? Main module. Então, dessa forma, eu já tenho aqui o coin inicializado e funcionando. Mas, para que funcione de fato na minha aplicação, eu preciso definir aqui no nosso Android Manifest para que ele possa enxergar o nosso myApp, né? Então, aqui eu vou digitar um name dentro da nossa tag application do Android Manifest e aqui vou passar o myApp para quando a aplicação for iniciada pelo usuário, ele inicializar também o nosso myApp, passar pelo onCreate e a gente fazer toda a inicialização que nossa aplicação precisa. Neste caso, a gente está inicializando aqui o coin. Então, dessa forma, eu já consigo trabalhar com injeção de dependência no meu projeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, depois que os módulos estão declarados e o coin está inicializado, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu posso pagar esse new instance aqui, porque o nosso projeto, eu ajustei ele para esse vídeo, para utilizar o componente de navegação da arquitetura de componentes do Android, porque eu quero mostrar uma coisa no final deste vídeo que vai ser bem interessante, que você pode aplicar isso no seu projeto se você estiver passando algum problema e não saiba como resolver. Então, agora o que eu vou fazer? Como o nosso viewModel ele inicializa, aqui no nosso onActivityCreated, automaticamente eu tenho que definir um lateInit var, ou então eu teria que fazer esse viewModel ser nulo, do tipo nulo, para a gente poder setar e inicializar ele depois, e isso torna o meu código um pouco inseguro. Utilizando o coin, eu posso melhorar a segurança do meu código, utilizando agora, em vez de um lateInit var, eu vou utilizar agora um private val, defino o nome do meu viewModel, o tipo dele, e eu vou utilizar agora o byViewModel. Só que eu tenho que prestar atenção que o viewModel que eu quero utilizar é o viewModel do coin, que é esse aqui embaixo, tá? Então eu vou digitar um Enter aqui, eu posso apagar todo esse código aqui e instanciar dessa forma. Se eu perceber, eu vou dar 2 cliques no viewModel, veja que ele referenciou para este pacote aqui, que está dentro do módulo do coin, tá? Então é este byViewModel que eu quero utilizar. Simplesmente por fazer isso, eu já substituo todo esse código aqui no nosso onActivityCreated, tá? Inclusive, eu não preciso mais
passar as dependências que o meu ViewModel precisa, porque o módulo do Coin vai resolver isso para mim automaticamente. Então aqui eu já consigo enxugar o meu fragmento ainda mais e ele vai ficar muito enxuto, muito mais simples de entender utilizando aí o Coin. Então o único código que a gente precisa é esse daqui para que o nosso projeto funcione corretamente, tá? Eu vou explicar rapidamente aqui o que está acontecendo. Quando o nosso fragmento for instanciado pelo componente de navegação, ele vai cair aqui dentro do ciclo de vida, vai fazer um inflate aqui do nosso layout, vai cair no nosso OnActivityCreated e a primeira vez que ele for utilizar o nosso ViewModel, ele vai inicializar o nosso ViewModel aqui pelo byLazy, né? Neste caso aqui, utilizando a palavrinha-chave, que é uma palavrinha especial ViewModel. Então, neste momento aqui, eu estou pedindo para o Coin me entregar um ViewModel deste tipo aqui, já construído com todas as suas dependências. Então, neste momento aqui, ele vai acessar o nosso módulo, tá? Ele vai encontrar o nosso módulo, porque a gente definiu ele no start do Coin. Aqui dentro, ele vai encontrar um ViewModel daquele tipo, vai instanciar esse ViewModel, ele vai precisar aqui de um repositório através do GET. Então, dentro desse módulo aqui, ele vai encontrar um main repository, que é o que o meu main ViewModel precisa. Através do GET, vai instanciar esse main repositório e entregar aqui para o nosso ViewModel e depois entregar o nosso ViewModel instanciado com todas as suas dependências para o nosso fragmento. Então, é assim que o Coin funciona, bem simples, tá? Bem fácil de se utilizar. Agora, se eu rodar o meu projeto aqui, eu espero que ele funcione corretamente, né? Conforme ele estava funcionando lá no nosso Kotlin Coroutines. Então, eu vou mandar executar o nosso projeto e ver se está tudo funcionando corretamente. Pronto, nosso projeto executou aqui com sucesso, esperou aqui alguns segundos e mostrou para a gente aqui o título do filme conforme o projeto que nós fizemos lá do Kotlin Coroutines. Então, veja que o meu projeto continuou funcionando. A única alteração que eu fiz foi separar as responsabilidades. Agora minha view só cuida disso e quem inicializa as coisas é o módulo, nosso container do Coin. Agora eu quero mostrar um outro caso de uso aqui que pode ser útil para você, que são os parâmetros. A gente consegue passar parâmetros para os módulos do Coin e isso pode ser interessante. E eu vou mostrar um exemplo prático aqui. Imagine que você agora quer navegar de uma tela para outra. Você tem sua feature main, você criou uma nova feature e quer navegar da feature main para essa nova feature. A gente aqui com o componente de navegação, a gente utiliza o find nav controller. Então eu vou dar um find nav controller aqui. Eu tenho aqui o método navigate, eu posso passar o ID da ação que vai me levar para uma outra tela. Suponha que eu quero passar esse código aqui, eu não quero que o meu fragmento faça a navegação, até porque o meu ViewModel vai fazer toda a lógica, ele teria que notificar a minha view para a minha view depois navegar. Então eu quero passar essa responsabilidade do NavController para o meu ViewModel, porque aí meu ViewModel faz o que ele tem que fazer, ele mesmo chama o NavController e já vai para uma outra tela. E para que isso seja possível, nós temos que passar esse NavController para o nosso ViewModel. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou abrir o nosso main ViewModel, eu vou dar um Enter aqui no construtor para poder ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu tenho que receber, né, o nosso NavController, porque eu não tenho acesso ao find NavController aqui dentro. Então, vou fazer um teste aqui dentro desse método, por exemplo. Vou tentar dar um find NavController. Não tenho acesso porque esse componente ele é me entregue apenas pela nossa activity ou pelo nosso fragmento. Somente esse cara que tem acesso ao NavController, tá? Basicamente. Então eu tenho que receber esse NavController aqui no nosso main ViewModel de alguma forma, porque o nosso ViewModel não conhece nada do framework Android e assim mesmo deve ser. Então faz todo sentido a gente injetar esse cara para o nosso ViewModel, né? Ele não sabe quem que vai entregar para ele essa dependência, mas ele precisa dessa dependência para poder fazer o trabalho de navegar. Então aqui eu vou só definir um private val NavController, que vai ser do tipo NavController. Neste momento agora eu tenho que acessar o nosso módulo, tá? Que a gente criou o main module, e agora nós temos que passar uma nova dependência aqui para o nosso ViewModel. Então vou dar uma vírgula aqui, e eu vou digitar aqui NavController para poder ter o nome do meu parâmetro aqui para ficar mais fácil, e vou tentar dar um find NavController. Opa, também não tem um find NavController, porque eu acabei de falar que o único lugar que a gente tem acesso a ele é na activity ou no fragmento. Então, como que eu faço para poder ter o acesso do NavController aqui dentro do nosso módulo do Coin? Através de parâmetros. Então, o Coin permite que a gente passe parâmetros para o módulo e a gente consegue utilizar esse parâmetro para poder injetar ele em um outro lugar que seja preciso para aquela feature. E como que a gente faz isso? Depois aqui do bloco, tá, da abertura do bloco, eu vou abrir e fechar parênteses e que eu defino o nome do meu parâmetro que eu quero. Eu vou digitar NavController, que é do tipo NavController. E aqui eu vou fazer dessa forma, eu vou só importar aqui o nosso NavController e agora eu tenho o parâmetro NavController aqui dentro do meu módulo Coin.
e dessa forma eu posso simplesmente passar o Navi Controller para cá. Agora, quem que vai fornecer esse Navi Controller? Tem que ser Activity ou Fragment. E como que eu faço isso? Voltando aqui no nosso Main Fragment, deixa eu só apagar esse código que eu escrevi aqui. Agora aqui no nosso ByViewModel eu consigo passar parâmetros aqui para ele. Como que eu faço isso? Ao invés de eu utilizar agora o abre e fecha parênteses, eu vou abrir um bloco aqui. Abrir um bloco eu posso digitar agora parameters of, e aqui dentro eu posso passar vários parâmetros, tá? De acordo com o que meu módulo precisa. Então, neste caso, como meu módulo precisa apenas do Navi Controller, eu vou passar apenas o Navi Controller para lá. Então, aqui eu posso digitar um file de Navi Controller, e dessa forma eu consigo passar parâmetros para o nosso módulo do COI. Agora o nosso módulo do COI vai saber inicializar corretamente o ViewModel, passando o Navi Controller para lá. Voltando aqui no nosso Main ViewModel, tudo é transparente, ele recebe o Navi Controller construído, ele nem sabe quem construiu e como foi construído, ele não gerencia o ciclo de vida do Navi Controller, ele apenas utiliza o Navi Controller no momento que ele quiser. Então, dessa forma aqui, por exemplo, eu posso utilizar o Navi Controller aqui para poder fazer navegação para qualquer outro lugar da minha aplicação. E para finalizar, veja que a gente não precisa mais desse Main ViewModel Factory aqui. Então, você teria que ficar criando esse Factory para cada ViewModel do seu projeto, e agora você não precisa mais fazer isso, porque o Coin resolve tudo isso para a gente, tá? Posso até tirar esse import daqui. Então veja que nossa aplicação ficou bem mais simples, né? Continua funcionando. Eu vou só rodar aqui novamente o projeto para ver se nada deu problema, tá? Porque uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? E agora eu vou fazer um comentário aqui e uma comparação do Coin com o Dagger aqui de uma forma bem básica, tá? Não é te incentivando a usar um e nem outro, porque tudo depende do seu projeto e da sua equipe. O Coin, ele resolve as dependências em tempo de execução. Isso significa o quê? Que se você declarar suas dependências de forma errada, o seu aplicativo vai quebrar na mão do usuário, se você não testar bem testado. O Dagger, ele resolve as dependências em tempo de compilação, em tempo de build. Então, se alguma coisa estiver errada, você vai descobrir no momento do desenvolvimento do seu código e não vai quebrar na mão do usuário. Então, a diferença do Coin para o Dagger, uma diferença é essa. Com relação a isso também, eu já vi alguns estudos que o Dagger ele é mais rápido que o Coin, justamente porque ele faz todo o trabalho em tempo de compilação e em tempo de execução não tem nenhum problema de performance na mão do usuário, porque já foi tudo resolvido, já foi tudo injetado. No Coin, pode ter algum problema de performance em tempo de execução, porque como a gente viu aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui, ele resolve as dependências em tempo de execução, ou seja, quando a aplicação inicia, que ele vai resolver as dependências. Então, dependendo do tamanho da sua aplicação e como você configurou os módulos, isso pode demorar ali alguns milissegundos para poder inicializar o Coin com as dependências e mostrar a tela para o usuário. Tá? É questão de milissegundos, pode ser que não afete nada para a sua aplicação, mas é bom você ter em mente essas diferenças, tá? Entre o Coin e entre o Dagger. E na programação não existe bala de prata. O que vai acontecer? Se você utilizar o Dagger, você vai ter o problema aí de curva de aprendizado, ele é um pouco mais complexo de entender, de implementar. Então você perde, né, para esse lado aí de facilidade, né, de curva de aprendizado, mas você ganha com relação à performance, vamos dizer assim. Agora você tem o Coin, que você vai ganhar em curva de aprendizado. Qualquer pessoa que entrar no projeto facilmente vai aprender a utilizar o Coin. Você vai trabalhar de forma fácil com o ViewModel, da arquitetura de componentes, tá? Você vai conseguir fazer sua aplicação muito rápido utilizando o Coin, mas você vai perder um pouquinho em performance comparando com o Dagger, por exemplo. Isso pode afetar negativamente o seu usuário? Não sei, depende do tamanho da sua aplicação, de quantos módulos você tem. Eu não vi ainda ninguém reclamando disso, tá? Que utilizou o Coin, uma aplicação grande, que teve problemas. Eu acho que essa é uma questão de milissegundos e depende muito como você escreve a sua aplicação. E eu estou só te mostrando que existem essas diferenças e te mostrando para você tomar a decisão certa no seu projeto, com a equipe que você tem que conhecer a sua equipe, da maturidade da sua equipe e decidir qual das duas utilizar. Eu particularmente gosto muito de utilizar o Coin, por essas facilidades que ele traz, e eu não tive nenhum problema com ele com relação à performance que afeta negativamente a experiência do meu usuário, tá? Então por isso que eu decidi trabalhar com o Coin, mas em qualquer outro projeto aí pode ser que eu utilize o Dagger em algum momento, mas por enquanto
eu estou indo para o lado do Coin. Essa é a minha opinião, tá? E eu peço que você avalie conforme o seu projeto e conforme a sua equipe, tá? Então, só para poder fechar aqui, o nosso projeto funcionou corretamente. E se eu abrir aqui agora o Logcat, tá? Eu já fiz um filtro aqui de info e digitei Coin. Veja que aqui, né, em tempo de execução, ele declara o contexto, ele carrega as definições, ele cria o contexto. Então aqui ele carregou 4 definições, gastou 2 milissegundos. Aqui ele criou o contexto, gastou 9 milissegundos, isso para uma feature só. Então, se você tiver 30 features no seu projeto, então ele vai carregar essas definições e vai demorar um pouco mais de milissegundos ou 1 segundo, não sei. Então, dependendo da quantidade de features, né, que você tiver no seu projeto, vai subir aqui em número a quantidade de milissegundos que vão ser gastos aí para inicializar a sua aplicação e estar disponível para o usuário utilizar. Ok? Então é isso que eu queria mostrar para você no vídeo de hoje sobre o framework Coin. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, que compartilhe esse vídeo para que possa chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like e dessa forma você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Então é isso e eu vejo você no próximo vídeo.